Marcos capítulo 11, versículos 20 a 26. Abra aí a sua Bíblia em Marcos 11, 20 a 26. É um texto conhecido, mas que nos ensina princípios para uma fé vitoriosa, para termos eficácia no aspecto da conquista através da fé. Diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Graças nós te damos, Senhor, por essa palavra. Algumas pessoas, elas encaram a fé como algo etéreo, como algo subjetivo, algo não provável, algo não palpável. Tem gente que debocha de nós porque nós vivemos pela fé. Mas a palavra de Deus não só diz que a fé é algo real e eficaz em si mesma, como também que pelo seu poder nós podemos experimentar toda sorte de mudanças e de transformações na nossa vida. Ou seja, a fé é um dom de Deus que nos é dada para transformação da nossa vida, transformação da nossa história, mudança do nosso destino. Amém? E essa é uma experiência que todos podem viver. Todos podem viver uma experiência com o poder da fé. Todos podem viver uma experiência de transformação através desse poder vindo de Deus, desde que essa pessoa decida crer em Deus e nas suas promessas. E eu quero já, debaixo de uma unção profética aqui vinda do alto, profetizar que pelo dom da fé você terá muitas experiências maravilhosas, poderosas, de transformação na tua vida, de crescimento, de conquista, de vitória, porque é para isso que a fé foi derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se alguém aí recebe isso em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Então, a fé não é algo teórico ou ilusório. A fé é um dom de Deus que, quando é exercitado pelo homem, produz resultado. Diga: fé produz resultado. Então não se abale quando alguém te criticar porque você crê em Deus, porque você é crente, porque você vive pela fé. As pessoas vão criticar isso porque elas não entendem essa linguagem, porque elas não têm ainda essa experiência, ok? Mas a fé produzirá resultado na sua vida. Pela fé você pode mudar qualquer área da sua vida, se você souber aplicar a fé. E esse texto de Marcos 11, 20 a 26, nos ensina sobre alguns princípios para que a fé funcione, para que a fé traga resultado e mudança para a nossa história. Amém? O primeiro aspecto que esse texto nos ensina é aplicarmos a fé na pessoa certa. Amém? Anota aí, ó. Aplicar a fé na pessoa certa. Versículo 22 diz assim: Ao que Jesus lhes disse. Preste atenção, os discípulos estavam maravilhados, porque Jesus passou num dia, num lugar tinha uma figueira, sem fruto. E ele deu uma palavra de comando para aquela figueira. Ele disse: seca do alto até a raiz. Eles foram para outra cidade. Quando eles voltaram, passando no outro dia por aquele lugar, aquela figueira estava completamente seca, do alto a baixo. De alto a baixo, seca. E Pedro viu aquilo, falou: mestre, olha o que aconteceu, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. Jesus fez aquilo por maldade, matando aquela pobrezinha daquela plantinha? Não, ele estava querendo dar uma demonstração de poder,
oriundo da fé. Ele quis mostrar aos discípulos o que a fé podia fazer, né? De uma forma instantânea. E então Pedro se maravilhou daquilo, mas Jesus disse: tende fé em Deus. Então o primeiro aspecto é o seguinte: nós devemos entender que a fé é um dom dado por Deus a todos os homens. Todos os homens têm uma medida de fé. Todos os homens têm uma fé natural, né? Já expliquei isso. As pessoas são movidas por fé. Elas entram no avião porque elas têm fé de que o avião vai voar, né? Você liga para uma pessoa, faz uma ligação internacional porque você acredita que do outro lado do mundo lá tem um satélite que vai te permitir falar com o teu parente querido que está lá na Austrália, que está lá no Japão, não é? Então o ser humano, ele tem uma medida de fé natural. E muitas vezes essa fé, ela é aplicada em coisas erradas. Essa fé natural que o homem tem, ela pode ser aplicada no próprio homem. Então são aquelas pessoas cheias de autoconfiança, que tudo sabem, que tudo podem, que tudo resolvem na força do seu braço, até que chega o momento de uma enfermidade grave, de um câncer, que mostra para a pessoa que ela não pode tanto quanto ela imaginava, né? Então Jesus está dizendo o quê? Tende fé em Deus, coloque a sua fé no Criador. Não coloque a sua fé em homens, nem em ídolos, mas coloque a sua fé no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Por quê? Porque essa é a premissa para uma fé que vai trazer todo tipo de resultados positivos para a sua vida. Você não acreditar na força do seu braço, você não acreditar no dinheiro, você não acreditar só na força de trabalho, você não acreditar em homens ou em ídolos, mas acreditar no Deus vivo e no Deus Criador. Amém? É preciso crer no Senhor, pois só nele há poder ilimitado e sobrenatural. Amém? Aquela demonstração daquela figueira que secou de alto a baixo foi uma demonstração de poder sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Jesus estava fazendo aquilo investido, revestido de uma autoridade superior, de uma autoridade celestial. E alguns exemplos aqui de erros que as pessoas cometem, eu já citei alguns, né? O primeiro são as pessoas que creem muito em si mesmas, mas se deparam de repente com a sua limitação, com o seu caráter de serem seres finitos, quando vem uma enfermidade grave e as pessoas não podem se livrar dela com remédios e acabam perecendo. Por isso mesmo que a gente não deve colocar a fé nos homens, colocar a fé na ciência, na sabedoria humana, em qualquer poder que emane do próprio homem, porque cura divina é algo que só Deus pode dar. E hoje é um dia de cura divina nesse lugar. O Espírito Santo está curando pessoas aqui hoje. Se você chegou aqui enfermo hoje, é o dia de sair curado. Segundo aspecto, há pessoas que através de carismas como inteligência, determinação, organização, podem conquistar muitas coisas terrenas. São aquelas pessoas que são inteligentes, são capazes, têm muitos dons, têm carismas dados por Deus. E elas depositam toda a sua confiança nesses carismas. Mas, apesar dessas pessoas que são trabalhadoras, que são inteligentes, que são capazes, poderem realizar muitas coisas na terra, podendo estabelecer prosperidade, podendo conquistar muitas coisas valiosas na terra, elas não podem conquistar sem a fé em Deus a salvação, porque a salvação é um dom exclusivo de Deus. Então não adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o homem ser rico, milionário, e como diz a palavra, né, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A salvação da nossa alma só pode ser dada por Deus através de Cristo Jesus, e isso não vem por obras. Não adianta aquele homem diligente, aquele homem capaz, esforçado, sair por aí distribuindo seus bens, sair por aí fazendo caridade, porque só isso não basta. A fé, a salvação é uma bênção conquistada pela fé, e não por obras, mas sim pela confissão de Cristo Jesus como o nosso Senhor. Graças a Deus, porque a sua fé já produziu na sua vida essa salvação. E se não produziu ainda, vai produzir hoje, em nome de Jesus. Então, eu quero que todos repitam. Diga assim: qualquer situação
pode ser alterada na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida material, através da fé em Deus. Você acredita nisso? Que a tua fé é um dom valioso? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor por isso. Não há nada que nós não possamos transformar através da fé. Então nós devemos cuidar da nossa fé, amém? Segundo aspecto, devemos ter um objetivo definido. É uma coisa estabelecida por Deus. Sabemos o que queremos. Temos um alvo específico na vida. Porque se a sua fé for desfocada, se a sua fé for uma fé difusa, fica difícil de Deus te atender. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Há pessoas que vivem assim, sem saber ao certo o que querem de Deus. E por causa disso, Jesus sempre, quando alguém se aproximava dele, fazia uma pergunta clássica, que era: que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus, para poder executar um milagre, para poder fazer algo poderoso na vida de uma pessoa, ele precisava primeiro saber o que a pessoa queria. Porque a fé é uma expressão de vontade. E a sua vontade, a nossa vontade, quando queremos algo de Deus, precisa ser específico. Nas orações nós precisamos ser específicos. Senhor, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Contudo, se o Senhor quiser assim, assim, assado, faz do seu jeito. Mas eu estou te dizendo do jeito que eu quero. E você vai se surpreender, porque muitas vezes Deus vai te dar exatamente aquilo que você pediu. Amém? Se você pedir uma Brasília amarela, vai vir uma Brasília amarela. 74. Então peça uma coisa melhor. Me perdoe aí se alguém tem uma Brasília amarela, tá? Deus vai te dar algo melhor, em nome de Jesus. Jesus, ele sempre, em todos os aspectos, foi específico. Ele falava com a figueira e dizia: seca. Ele falou com a figueira e dizia: seca. Falou com o mar, especificamente disse: aquieta-te. Falou com Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Falava com os demônios e disse: sai da vida dessa pessoa agora. Então, a Bíblia diz que nós poderíamos, foi Jesus quem disse isso, dar ordens às montanhas. E essas montanhas representam grandes obstáculos na nossa vida. E depois de nós darmos ordens específicas pela fé a esses grandes obstáculos, essas grandes lutas e provas na nossa vida, nós veríamos essas barreiras imensas sendo removidas de diante de nós. Então sabe o que eu quero dizer para você? Que há poder nas suas palavras. Se você crer de fato no que a Bíblia diz, há poder nas suas palavras. E as suas orações vão ser respaldadas por Deus. E as suas petições vão ser respaldadas por Deus. E não só as suas petições, mas as suas ordens dadas no poder do nome de Jesus. Amém? Você tem que dar ordens, dizendo: confusão que está na minha casa, bata em retirada em nome de Jesus. Enfermidade que está no meu corpo, sai da minha vida em nome de Jesus. Porque o meu corpo é santuário do Espírito Santo, meu corpo é uma jurisdição divina, e nenhuma treva pode permanecer aí. Amém? E a gente precisa exercitar isso, queridos, porque é isso que vai trazer os resultados produzidos pela fé. Amém? Então não só fique choramingando, pedindo coisas a Deus, mas creia na palavra e dê ordens às coisas todas ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Aspecto número 3. Primeiro é colocar fé em Deus. Segundo é você ter um objetivo definido. O terceiro, crer e não duvidar. Olha o que ele diz no versículo 23. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então não basta só dar ordens, não basta só escolher um alvo, um objetivo e dizer: eu vou conquistar aquilo. É preciso crer naquilo de todo o coração e não duvidar. Amém? Por que isso? Porque há pessoas que começam a gestar a fé, começam a desejar dentro de si um milagre. Eu quero a minha célula,
Eu quero a minha família restaurada. Eu quero um carro, 0. Eu quero tal carro. Eu quero um emprego assim, assim. Então, você já tem um alvo, você já sabe que isso vai vir de Deus, é Deus quem vai te dar, e você começa a se engravidar daquele sonho, você começa a gerar aquilo dentro de você. Mas como disse aqui, pelo poder do Espírito Santo, pastor Roberto, hoje, tem aquele momento que vem as setas do inimigo na nossa mente, trazendo o quê? Dúvida, trazendo incredulidade, trazendo pensamentos de desistência. Amém? E há muitos que estão já próximos de conquistar aquela bênção, de ver aquele milagre concebendo, dando à luz, mas no meio do processo abortam a fé e perdem a bênção. A gente tem um exemplo clássico na palavra quanto a isso, onde um homem, num rasgo, né, num momento de uma fé extraordinária, vinda do alto, né, vinda de Deus sobre a vida dele, Pedro, fala para Jesus, quando Jesus está vindo andando sobre as águas: Senhor, se é o Senhor mesmo, dá uma ordem aí para que eu ande sobre as águas, como o Senhor está fazendo, e vá encontrar contigo aí. E Jesus falou: tá fácil, vem, Pedro. E Pedro põe o pé fora do barco. Meu Deus, o negócio está duro, dá para andar. Pegou, saiu andando e foi em direção a Jesus. Mas no meio do caminho, no trajeto entre onde ele estava, o barco, e Jesus, que devia ter uns 10, 15 metros, Pedro começou a escutar o barulho do vento, Pedro começou a ver o tamanho das ondas, e Pedro nessa hora perdeu sua fé, e afundou, e gritou lá: Jesus, salva-me. E Jesus chegou perto dele, estendeu a mão, correu, né? Jesus correu em cima da água. Jesus correu em cima da água: oh meu Deus, deixa eu socorrer meu discípulo. Foi lá, estendeu a mão e falou: ah, Pedro, por que você duvidou? Né? Então nós não podemos, querido, no meio de um processo, de algo que nós queremos, de algo que Deus nos prometeu, desistirmos. E há muitas pessoas que esmorecem na fé e desistem da bênção, desistem da igreja, desistem da comunhão com Deus. Isso é um grande prejuízo, isso é um grande roubo, do qual eu declaro que você estará protegido e livre sempre, em nome de Jesus, porque Deus vai sustentar a sua fé, e você vai ver os milagres concebendo do início até o fim, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor. A Bíblia diz que a fé é a firme convicção das coisas que se esperam, mas que ainda não se veem. Então presta atenção, a fé é a firme convicção. Diga comigo, firme. É como um bebê no ventre. O bebezinho, quando ele está sendo gerado lá, nos primeiros meses, ele é uma substância informe, como diz a palavra de Deus. Ele é uma gelequinha, não é? Mas conforme vai passando o tempo, ele vai se tornando firme. Então a nossa fé é assim também. Ela começa tênue, ela começa frágil, mas se nós perseverarmos, se nós alimentarmos a nossa fé com a palavra de Deus, se nós cuidarmos, dermos manutenção à nossa fé através da comunhão com Deus, da oração, o que vai acontecer? A fé vai se tornar firme, e na hora em que ela se tornar firme, o milagre vai conceber. Para que sejam concebidos milagres e bênçãos em minha vida, eu preciso gestar a fé, até que ela fique firme e não dê lugar a nenhum tipo de dúvida. Vai chegar uma hora em que a tua fé, em algumas coisas que você está buscando e ainda não conseguiu, vai ficar tão firme, que o inimigo vai tentar colocar uma dúvida, o inimigo vai tentar trazer uma seta de dúvida, de incredulidade, um pensamento de desistência, mas essas setas vão cair por terra pelo poder do Espírito Santo, porque a sua fé vai estar consolidada e pronta para conceber um milagre extraordinário da parte de Deus. Só quem crê e recebe, diga amém, e dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. Uhul! A fé é gerada pelo ouvir da palavra, mas precisa ser desenvolvida pela oração. E essa oração aqui não é uma oração só de pedir, é uma oração de profetizar. A Bíblia diz que nós devemos reter a confissão da nossa esperança. Por exemplo, você vem aqui no final do culto, recebe uma oração por cura divina, de qualquer um dos pastores. Quem cura não é o apóstolo, quem cura não são os pastores,
Quem cura é o Espírito Santo, quem cura é Jesus. Mas é preciso que alguém ore. E quando aquela pessoa orou com fé, e você também ali se esforçou na fé para receber aquela cura, depois você não pode duvidar. Você não pode ir embora na primeira sintominha de dor que vier de novo, você falar: ai, não fui curado, ai, não recebi a cura. Não, você já recebeu. Você já recebeu a oração, já foi declarada, decretada uma palavra de que você foi curado. E o que você só precisa fazer? Sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo até que ele fuja de você. O que é isso? É dizer: não, Satanás, eu não aceito essa dor, eu já fui curado, pode bater em retirada agora. Eu não aceito esse sintoma, eu não aceito ficar prostrado. Amanhã eu vou levantar e vou trabalhar e vou sair daqui dessa casa pisando na sua cabeça, enfermidade. Em nome de Jesus. Quer aplaudir o Senhor? É assim. E por que às vezes as pessoas ficam com a sua fé abalada, com a sua fé enfraquecida e não conseguem ter essa postura diante dos problemas? Porque elas não ouvem a palavra de Deus. Porque elas faltam no culto, porque elas estão com preguiça e ficam em casa dormindo. Porque elas se deixam roubar pelo convite de ir para o shopping passear e tomar sorvete. Vai de manhã tomar sorvete, ou vai à noite tomar sorvete, mas vem no culto da manhã. Por quê? Porque nós precisamos da palavra de Deus, queridos, como alimento para o nosso espírito. Se nós não alimentarmos a nossa carne, sai de casa sem tomar café, fica depois trabalhando direto sem almoçar, vai chegar 4 horas da tarde, você vai estar com fraqueza, com pressão baixa, você vai ter tontura, pode até desmaiar lá no trabalho. Por quê? Porque assim como o corpo precisa do alimento sólido, do alimento físico, que é o arroz, o feijão, a alface, o tomate, o bife, o suco, a água, o espírito precisa da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é vida para o seu espírito. E se você não aprender a se alimentar da palavra, a sua fé não produzirá grandes resultados. Ou seja, ela não vai sustentar as suas conquistas. Então, a fé precisa ser desenvolvida, né, pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. Mas ela é desenvolvida pela comunhão e pela oração. De você reter a confissão da sua esperança. O que você pediu, você declara: eu já tenho. Ainda que eu não veja, eu já recebi. Eu possuo isso. Eu tenho aquilo. A minha família é salva. O meu filho voltou para a igreja. Meu filho é um servo de Deus. Amém? Aquele carro que eu desejava, eu o tenho em nome de Jesus. Você vai confessando. E à medida em que nós vamos liberando a palavra traz a existência no mundo material aquilo que já existe e já foi dado para nós no mundo espiritual. Quando desejamos algo, devemos crer e orar e confessar aquilo até recebermos, sem duvidar e sem desanimar. Amém? Tem alguma bênção que você está pedindo e ainda não recebeu, pode ter certeza de que ela vai se manifestar, vai chegar a hora dela acontecer, mas você deve seguir crendo, você deve seguir orando, você deve seguir velando por essa promessa, por essa profecia na tua vida, e não desista até o dia em que essa bênção vai chegar, porque ela já tem dia, hora e minuto marcado para se manifestar na sua vida. E na hora em que ela acontecer, você vai ficar muito feliz e vai dar um grito de júbilo. Aleluia! Aspecto número 4. Além de crer e não duvidar, devemos pedir dentro das promessas. Amém? A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus em suas promessas. Deus pode todas as coisas, queridos. A Bíblia nos mostra que Deus pode ressuscitar os mortos. Pode ou não pode? Ressurreição de mortos. A gente vê muitos testemunhos, não só na palavra, mas mesmo nos dias de hoje. Pessoas que estão num nível de fé, onde oram por pessoas que já entraram em óbito e ressuscitam. O apóstolo René tem algumas ressurreições no histórico de vida ministerial dele. Ressuscitou alguns discípulos e discípulas da igreja. Uma criança de 2 anos de idade, o outro uma moça casada, uma senhora que tinha entrado num processo de uma enfermidade renal, e quando chegou no CTI lá, na UTI, disseram para ele: apóstolo, perdemos a nossa querida, falaram o nome da menina, não lembro, e
porque ela está com falência múltipla de órgãos. Ele entrou, orou, e Deus deu a ele um comando específico de que deveria determinar que ela voltasse de entre os mortos, e ela sentou na cama e disse amém. Então, nós não devemos pedir nada fora da promessa da palavra, mas o que está dentro da promessa, podemos ter certeza que vai se cumprir, porque tudo que Deus prometeu, Ele não tem dificuldade nenhuma de realizar. O que Deus não vai ouvir? O que Deus não vai aceitar? Uma oração pela infelicidade de alguém, uma oração para que alguém sofra um acidente, você está com raiva, vou orar para Deus descer um raio na cabeça daquele condenado, né? Nem pela cobiça de algo que pertence ao seu semelhante. Senhor, dá o marido daquela mulher lá para mim. Isso não está prometido na Bíblia, né? Por isso que eu falo, as moças que estão solteiras aí, não ore por um marido, ore por um noivo. Seja específica. Se orar por um marido, você está orando errado, você está pedindo alguém que já está casado. Certifique-se do que o que você deseja está prometido na Bíblia, e tome posse do que já é seu desde a cruz do Calvário. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Tudo que está aqui, 8.000 promessas te pertencem. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, ou está escrito em outra versão, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Lá no céu está tudo pronto a seu respeito. A sua paz, a sua alegria, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua felicidade familiar, a sua vitória já está determinada lá no céu desde a cruz. Você só precisa crer, perseverar, reter a confissão da sua esperança, não ficar se lamentando, não ficar choramingando, não ficar aí, ó céus, ó vida, ó dor, e liberar sua fé e dizer: eu vou vencer. Eu sou mais que vencedor por meio de Cristo. Eu tenho toda sorte de bênção espiritual manifesta, consumada na minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Dá um aplauso aí ao Senhor Jesus. Quinto ponto que esse texto nos ensina, precisamos ler o versículo 25. O quinto ponto é termos o coração limpo. Olha o que acontece aqui. Versículo 25. E quando estiverdes orando, Jesus falou, vou ler o 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então preste atenção no que acontece aqui. Jesus disse assim, se você crê naquilo que foi prometido, e você exercitar naquela direção a sua fé, não duvidando no seu coração, o que você está pedindo vai acontecer. Mas quando você estiver orando para que essa bênção chegue, quando você estiver profetizando que você vai possuir essa bênção, se você perceber no meio do caminho que você tem mágoa com alguém, antes de completar a oração, pare essa oração e faça uma outra, uma oração perdoando a quem te feriu. Por quê? Porque a mágoa bloqueia a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo fica impedido de agir na vida de pessoas que estão com o seu coração cheio de mágoa, de amargura, de falta de perdão, foram feridas e não perdoaram ainda as pessoas que te magoaram. E se nós queremos ser atendidos por Deus, nós precisamos antes liberar o perdão de forma incondicional, como Ele fez conosco. Amém? Preste atenção que o Senhor, quando Ele te chamou, Ele te perdoou incondicionalmente. O perdão incondicional é um perdão assim, sem pedir nada em troca. É uma coisa unilateral.
Deus nos perdoou sem saber se nós estávamos arrependidos, sem a gente pedir perdão para Ele, sem a gente estar na presença dEle. Ele liberou o perdão lá na cruz para toda a humanidade, para pessoas que ainda viriam ouvir falar de Deus, que haveriam de vir a se arrepender dos seus pecados, das suas ofensas, milhares de anos depois. Mas ali na cruz o perdão já foi liberado. Tanto é que Jesus disse: está consumado. A minha parte eu fiz, o perdão está liberado. Agora todo aquele que me receber, que crê em mim, será perdoado. Então o perdão não depende da pessoa te ligar te pedindo perdão, da pessoa vir se humilhar perante você, da pessoa te devolver o dinheiro que ela te pegou e não te pagou, te roubou. Não, o perdão é uma coisa que vai liberar você, que vai libertar você desse transtorno, dessa angústia, dessa amargura que não te deixa dormir. A palavra de Deus diz que não só a mágoa impede que as orações passem do teto, ou seja, os nossos pedidos fiquem bloqueados, como também a mágoa guardada dentro de nós é uma fonte de enfermidades espirituais, emocionais e físicas. As pessoas que ficam com raiz de amargura, elas estão com legalidades abertas na sua vida para entrar no seu corpo em doenças físicas e emocionais. São os verdugos declarados pela palavra de Deus que vêm açoitar, que vêm atormentar aqueles que estão retendo o perdão que o Senhor nos deu de graça. O que de graça recebestes, de graça dai. Você não recebeu o perdão de graça? Então dá de graça também. Sabe por quê? Porque quando você perdoa alguém, você não está liberando e abençoando a vida da pessoa, você está liberando a sua. Você está se auto-abençoando. Você está se libertando daquele tormento, daquela insegurança. Tudo o que acontece, uma pessoa que fica assim magoada com alguém que o traiu, que o enganou, tudo que acontece já liga aquela pessoa e fala assim: ih, meu Deus, isso aqui deve ser ele que mandou esse e-mail, ele que está fazendo isso, ele que está telefonando lá para minha casa. O cara está lá do outro lado, não está nem sabendo de nada, mas aquela pessoa fica tão atormentada que ela fica sem paz. Ela fica cercada de demônios que ficam ao tempo todo aprisionando, sufocando, afligindo a alma daquela pessoa, porque uma ordenança de Deus ainda não foi obedecida. Veja que Jesus fala: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai é um verbo conjugado na forma imperativa, é uma ordem. Tá certo, professor de português, pastor Carlos Henrique? É um verbo conjugado de forma imperativa, ou seja, é uma ordem que foi dada, né? E se nós queremos ter paz, se nós queremos receber as bênçãos, nós precisamos obedecer esse comando. Então, perdoe quem te feriu. O perdão não é um sentimento. Tem gente que fica preso no sentimento. Ah, mas eu não consigo. Eu vou te dar uma dica. O perdão não é um sentimento de amor, de compaixão, de vontade de perdoar outra pessoa. O perdão é uma declaração feita diante de Deus, em nome de Jesus. Pai, por mais que esteja doendo, por obediência à tua palavra eu perdoo todas aquelas pessoas que me magoaram, que me feriram, que me enganaram, que me roubaram, que me ultrajaram. Eu as perdoo todas, em nome do Senhor Jesus. O simples fato de você fazer isso no mundo espiritual vai trazer para dentro do seu coração paz. Os verdugos vão ser removidos. Aquela coisa de você não dormir, de você ficar angustiado, atormentado, enfermo de alma e doente, fisicamente até, vai ser removido, você vai ser curado, no espírito, na alma e no corpo, e vai ser liberado para receber de Deus tudo quanto Ele preparou para você. Amém? Porque Deus não te chamou para viver em amargura, mas para viver em amor, paz e alegria. Quem recebe aí, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Faça essa tarefa de casa. Se você é uma pessoa que foi aqui, se identificou com essa palavra, porque tem pessoas no seu coração que você ainda precisa perdoar, faça isso em casa hoje. Dobre o seu joelho e ore perdoando essa pessoa. Peça: Espírito Santo, sonda o meu coração. Se eu tenho mágoa, se eu tenho amargura de alguém, e às vezes esse alguém é alguém tão próximo de você que você não consegue nem discernir, porque você está pensando em alguém longe, e a pessoa que te magoou, que te feriu, ou que te magoa todo dia está aqui do teu lado, e você não consegue perceber isso. Perceba isso hoje e perdoe, independente de quem seja, longe ou perto. Por quê? Porque quando você perdoar, o beneficiado vai ser você.
Amém? E o derrotado vai ser o inimigo que quer impedir as tuas bênçãos, mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Última coisa, aspecto número 6, agir na direção do que se crê. Preste atenção, a fé não é só desejo, a fé não é só palavras, orações, petições, profecias. A fé é atitude. Amém? O acampamento dos jovens vai falar sobre esse tema nesse ano. Não perca o acampamento dos jovens, porque vai ser muito bom, muito edificante, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos ser diligentes, entendendo que se eu me mover em fé, Deus se moverá também. Amém? Quem lembra do apóstolo Cláudio Fagundes? O apóstolo Cláudio Fagundes tem um livro muito interessante que ele fala assim: se eu parar, Deus para. Excelente esse livro. Só a capa desse livro já me ministrou, porque é uma verdade espiritual. Qual é a palavra do ano, queridos? Eu irei, Ciro, adiante de ti, e vou abrir as portas, e vou te entregar os territórios, e vou abater os seus inimigos. Então, para que alguém possa ir adiante de nós, isso significa que nós estamos indo. Se você não der passos de fé, se você não for na direção daquilo que você está pedindo, daquilo que você está desejando, daquilo que você está confessando, nada vai acontecer, querido. Sabe por quê? Porque a fé sem obras é morta. Exemplo número 1. Se eu orar por um emprego para você, você vem aqui, apóstolo, estou desempregado. Tá bom, fica tranquilo. Esse é um ano de portas abertas. Escuta a palavra do ano uma vez por mês, no mínimo. Escuta em janeiro, escuta em fevereiro, escuta em março, vai escutando. Uma vez por mês pega o CD e escuta. Quem não comprou o CD ainda, por favor, tome vergonha. É verdade. Ou então, se não quer nem comprar o CD, porque está com dificuldade financeira, assista na internet, de graça. Mas assista, ouça, porque é muito desprezo Deus te dá uma palavra que vai abençoar a tua vida no ano inteiro e você não tomar nem o cuidado, não ter nem o zelo de escutá-la. Isso aí é uma coisa assim, abominação, né? Então, por favor, vá lá. Deus quer te abençoar, ajude Ele. Exemplo número 1. Se eu orar por um emprego para você, o que você vai fazer depois? Vai enviar currículos, vai falar sobre a sua necessidade com pessoas, vai se humilhar. Eu estou precisando de um emprego. Sai espalhando a notícia, fala na célula, fala com os amigos, fala com as pessoas de fora, fala com os empresários da igreja. O senhor não tem alguma coisa lá para mim, pastor Marco Aurélio? O senhor não tem alguma coisa para mim, doutor Grimaldi? O senhor não tem alguma coisa para mim lá, o pastor Marco Aurélio? Ou pastor Alquimim? Né? Então, essa atitude, esse passo de depois de receber a coisa no espírito, você dá um passo aqui na terra, é importante. Então mande o currículo, fale com os amigos, bata na porta das empresas, porque essa fé vai fazer com que as coisas se manifestem. Amém? Uma vez eu tive uma experiência muito interessante com isso. Eu vou contar porque eu já estou terminando. Eu já contei isso aqui uma vez, mas essa para mim me marcou, porque foi o exercício específico e expresso da fé mesmo. A minha filha Bruna tinha ganho uma passagem dos tios para a Disneylândia, para ir para a Disney. E o que aconteceu? Estava numa fase muito complicada a questão dos vistos para ir para a Disney, e o dia que nós fomos no consulado marcar para ela poder tirar o visto, a entrevista para o visto, para ela poder fazer a viagem, era um dia depois da viagem. Então não tinha jeito. Aparentemente aquilo era uma barreira sem chance. E aí nós fomos lá para o consulado e ficamos lá, tentando uma maneira, não tem jeito, uma fila enorme, uma casinha de vidro blindado, você falava com a pessoa por um microfone assim, e aquela aparência assim de que não tem jeito, não tem jeito. Só que as pessoas que são movidas pelo Espírito de Deus, elas são instruídas pelo Espírito, elas se movem pelo poder da fé. E a fé é poder de Deus para a transformação de circunstâncias. A fé é resultado. Então eu não me conformei com aquilo, porque o pai nunca se conforma em ver o seu filho triste, angustiado, deprimido e derrotado. E eu bati assim naquela guritinha de vidro, com um vidro que tinha 3 centímetros de espessura, e um cara com uma cara muito mal encarada lá, porque você sabe como os americanos são nessas coisas. Agora estão melhorando.
Bati lá, toque, 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 no vidro. Olhei no olho do cara, do guarda, e falei assim: eu preciso disso. Passei um papel por baixo do guichê assim. Você sabe como eu posso conseguir isso em nome de Jesus. Desse jeito. Na moral. Na moral. Espera aí. Pode aplaudir o Senhor. Bati na cara feia lá, o dinossauro quase saiu da... Mas nessa hora o Espírito de Deus agiu, ele abaixou a cabeça, eu falei assim: pronto, está escrevendo a minha prisão já. Tá mandando o segurança lá do fundo vir me prender aqui e me levar embora. Escreveu assim um papel e falou assim: liga para esse número. Era a secretária do cônsul. Eu liguei para ela, expliquei a situação. Ela falou assim: manda um e-mail. Escrevi um e-mail para o cônsul. Era final de ano, virada de ano novo, Natal, aquele negócio que você sabe que ninguém trabalha, ninguém aparece, tá tudo. Só que não era consulado brasileiro, era consulado americano. E chegou no dia 2 de janeiro, eu recebi um telefonema da secretária do cônsul dizendo: pode vir aqui para fazer a entrevista em caráter extraordinário, porque o cônsul concedeu a entrevista para sua filha. Ela foi, fez a entrevista, viajou, fez a entrevista de manhã, viajou à noite para encontrar com o Mickey. Dá um aplauso a Jesus aí. Se eu ficasse com o primeiro não, se eu desistisse na primeira dificuldade, se eu não me movesse em fé para bater naquele vidro e dizer: você sabe como me ajudar, por favor me ajude em nome de Jesus, ela teria ficado, queridos. Isso teria ficado como uma marca. Mas isso foi um testemunho para glorificar Jesus e para edificar a fé dela, porque isso marcou ela enquanto criança. Amém? Então quero dizer, nós precisamos agir em fé, dar passos de fé. Depois de orar por restauração financeira, coloque em ordem o princípio dos seus dízimos, das suas ofertas. Passe a trabalhar com diligência. Levante cedo, arregaça a manga, vai para cima dos clientes, né? Usa o telefone, usa o computador, usa tudo que você puder, numa atitude de fé, crendo que se você está pedindo portas abertas, negócios para serem fechados, Deus vai enviar, vai fazer a parte dele se você fizer a sua. Amém? Agora, se você parar, Deus para. E se você se mover, Deus se move. É assim, Anderson, que vende lá na Pirispam? É assim que a gente arrebenta a boca do balão lá, com atitude? Pula da cama às 6 horas da manhã? Glória a Deus, vamos para cima. Amém? Viver por fé não é viver deitado em berço esplêndido. Viver por fé é viver com obras, é viver diligentemente. Terceiro aspecto e último: se eu oro por discípulos e peço: Senhor, me dá discípulos, Senhor, enche minha célula, o que eu preciso fazer depois? Eu preciso dar testemunho, eu preciso falar de Jesus para as pessoas, eu preciso convidar as pessoas para a igreja, eu preciso convidar as pessoas para a célula, eu preciso amá-las quando elas vêm e de fato cuidar delas. O processo de consolidação é um processo, no primeiro momento, espiritual, mas é depois um processo totalmente prático, de ação, de pegar o telefone e fazer a fonovisita, de sair da sua casa e fazer uma visita, de convidar a pessoa para um jantar, de gastar tempo com aquela pessoa, ouvindo os problemas dela para poder ministrá-la, para poder fortalecer a fé dela. E se você fizer essas coisas, você vai ter não só um discípulo, mas vai ter muitas vidas, muitas famílias, multidões reconhecendo que você é um homem ou uma mulher de fé. Quem recebe aí, diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus.